Eu vou começar esse vídeo com uma frase da Hannah Arendt. Ela diz que o súdito ideal do governo totalitário não é um nazista nem um comunista, mas aquele que não sabe a diferença entre fato e ficção. A gente está chegando na última semana de campanha política de 2022 e o que a gente pode dizer sobre tudo isso é que foi bizarra. Eu sou Deise Socari, jornalista, cientista política, e a gente vai falar sobre essa última semana da campanha de 2022. Olha, gente, eu acompanho política há 20 anos como jornalista. Eu fiz meu mestrado em comunicação, meu doutorado em política, meu pós-doutorado em comunicação e política. Eu trabalhei em Brasília, trabalhei em campanhas e eu nunca vi nada nem parecido com isso. O Barack Obama tem uma frase que eu acho que ela é muito indicativa da sociedade que nós somos. O grande problema da sociedade atual é que a gente não compartilha mais a mesma base de fatos. E as pessoas, elas não consomem mais notícias para se informar, elas consomem notícias para corroborar o seu ponto de vista. Se vocês olharem os comentários aqui dos vídeos, se vocês olharem comentários em jornais, em redes sociais, é cada um defendendo o seu ponto de vista e o outro, aquilo que o Carl Schmitt falava, que o outro na política é um inimigo a ser combatido, agora virou um inimigo a ser aniquilado. Se tu pensa diferente de mim, a tua opinião não é válida. Aquela frase clichê que todo mundo compartilhava em rede social há muito tempo, porque agora nem isso se vê mais, que eu posso não concordar com o que tu diz, mas eu sempre vou defender o teu direito de dizer, isso acabou. As pessoas perderam completamente a noção entre liberdade de expressão e discurso do ódio. Vale discurso do ódio, e eu fundamento isso com liberdade de expressão. Não, eu tô falando isso porque é minha liberdade de falar. Se isso vai ferir outra pessoa, se isso vai tumultuar a vida de outra pessoa, a gente já esqueceu de casos históricos, como da escola base, de tantas fake news durante a Segunda Guerra Mundial que transformaram os judeus em bebedores de sangue. Tudo isso foi esquecido, ou melhor, corroborado por uma sociedade doente. A gente viu nessa última semana de campanha de 2022 um ex-deputado que deveria, como eu falei no texto do Yahoo, ser relegado a uma nota de rodapé na história, atirar contra a Polícia Federal, contra a polícia de um país que desacredita a polícia, que está lá com anos de treinamento para defender o cidadão, defender a União, uma polícia que durante a Lava Jato conseguiu devolver para os cofres públicos 26 bilhões de reais. Mas as pessoas acham que não houve roubo. Não roubou nada. Isso é mentira, são fake news, agora tudo são fake news. Essa mesma polícia que durante a pandemia, enquanto estava todo mundo em casa, essa polícia estava trabalhando, estava mantendo a ordem democrática. Esse ex-deputado, que participou de inúmeros esquemas de corrupção e só denunciou o mensalão quando viu que não ia receber o seu dinheirinho, ele é exaltado por alguns grupos. Um país que não respeita a polícia, vai respeitar quem? E aí o presidente da República, com medo de danos eleitorais, vai lá e manda o ministro da Justiça interferir contra quem tentou matar os seus colegas. É sério, minha gente. É sério. Quem vai lá intermediar essa situação toda? Padre Kelmon. De novo, eu falei isso no texto do Yahoo, da quelmonização da política. A gente chegou no ponto ápice, no absurdo. E as pessoas acham normais. As pessoas só acham errado quem pensa diferente de mim. Eu digo por experiência própria. Tu tentar ser ponderado na política não traz muita coisa boa, não. É muito mais fácil ser da lacração, falar frases de efeito. Lembra do Debora, o que é bom aparece, o que aparece é bom. E tentar manter um mínimo de raciocínio e sanidade numa sociedade que está completamente doente é praticamente um deboche, né? Como que a gente tenta fazer isso? Se não bastasse o Roberto Jefferson atirando contra a Polícia Federal, que tem anos de treinamento, tem uma comissão de operação tática para resolver esse tipo de situação, mas não, o candidato padre é melhor. Como se não bastasse isso, a gente ainda vê uma das candidaturas questionando de novo a lisura do processo eleitoral. Esse questionamento das urnas não colou mais porque ninguém mais estava tolerando isso. E o TSE, eu tenho 1 milhão de críticas contra o Alexandre de Moraes. Eu acho que o Alexandre de Moraes gosta de poder, gosta de aparecer. E desde aquele caso do O.J. Simpson nos Estados Unidos, e não se enganem, a gente importa tudo o que acontece nos Estados Unidos, inclusive esse sentimento de egocentrismo.
o Alexandre de Moraes e a justiça brasileira perceberam que existe sim possibilidades boas em aparecer. O Balandier já falava, as manifestações de poder não se acostumam com a simplicidade. E é isso que a gente vê. E com todas as críticas que eu tenho ao Alexandre de Moraes, com tudo que ele extrapolou nesses últimos 4 anos e que o presidente da República não conseguiu ser o adulto na sala, ele está tentando manter um pouquinho de estabilidade nesses últimos dias, que culminaram de um jeito que eu nunca imaginei, com tiros. Se em 2018 a gente teve um atentado à faca, em 2022 eu juro, e eu estudo política há mais de uma década, eu jamais imaginei que a gente fosse terminar uma campanha eleitoral com tiros contra a polícia. Aí agora tem esse questionamento aí das inserções da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Quem fiscaliza isso são as campanhas. Eu já trabalhei em várias campanhas, prefeito, governador, deputado, presidente da República. São as campanhas que fiscalizam as inserções. Aí agora eles têm mais um motivo para o terceiro turno. E para quem pensa que eu estou só elogiando o Lula, porque não viram nada do que eu falei aqui dos 26 bilhões que a polícia devolveu para os cofres públicos, aí a gente tem essa esquerda, que não consegue fazer meia-culpa, que não consegue sobreviver se não for o presidente Lula. E eu falo presidente porque a gente sempre se refere à pessoa com o último cargo que ela ocupou, porque senão vão me questionar. Essa esquerda que não consegue fazer um autoajuste, que não consegue olhar para si e fica defendendo um cara que comandou o maior esquema de corrupção do país. E se vocês não viram os números do primeiro turno, não prestaram atenção, um candidato tem 40% de rejeição e o outro tem 50%. Isso quer dizer que a população não concorda com os que estão aí. Isso quer dizer que pelo menos no primeiro turno a gente podia ouvir Simone Tebet, Soraya e Ciro Gomes. Porque senão esse país já tinha virado uma loucura. Já tinha caído um hecatombe aqui e a gente já nem existiria mais. Porque se dependesse desses dois aí, a gente estava frito, no bom português. Mas é o que o José Saramago fala, né? Se tu quer ser cego, que seja. Vamos ver daqui no ano que vem como que vai estar a política brasileira. Se tu vai defender qualquer um que for eleito da mesma forma. Se a política vai estar boa, a saúde vai estar boa, a educação, transporte público. Porque os dois são exemplos, né? Os dois devolveram a democracia no seu momento ápice para o Brasil, né? Por isso que a gente defende eles com unhas e dentes. A gente tem que lembrar que nem todo bolsonarista é fascista ou genocida. E que nem todo apoiador da esquerda defende corrupção. Lembram que a gente fazia isso em relação ao Lula? Lembram dos xingamentos contra Dilma Rousseff nos estádios? Pois é, parece que todo mundo esqueceu. O Schumpeter fala que os líderes, eles ditam o comportamento das massas. E com dois líderes tão absortos da realidade, a gente não podia esperar que as massas reagissem diferente. Mas o que a gente vai ver nessa eleição não é uma luta do bem contra o mal. É simplesmente uma luta pela manutenção do poder, porque é isso que a política é. E eles estão agora, nessa última semana, utilizando o medo, canibalismo. Sério. Olha como a gente vai pegando esses processos simbólicos. O que está na moda agora? Jeff Dahmer. Esse produto cultural americano que a gente importa para cá e acaba inserindo como medo nas pessoas. O Thomas Hobbes já falava do medo nasce político. E a gente vai comprando essas narrativas. E aí a gente vai decidir a escolha de um presidente sem ter discutido educação, saúde, transporte público. Saúde, minha gente. Eu lembro quando eu morava em Brasília, isso há mais de 10 anos, que eu vi um senhor numa fila do SUS falando que estava com câncer no cérebro e ele falou que não recebia atendimento e que ele ia morrer sem atendimento. Mais de 10 anos depois, a gente está elegendo um presidente da República sem discutir saúde. É muito perigoso que a gente tenha como característica da nossa sociedade a mendacidade, essa capacidade de mentir e de acreditar na mentira. O Campbell já falava isso, né? O Goebbels falava muito disso, né? Uma mentira repetida várias vezes torna-se verdade. E a gente acredita. E a gente ainda acha que nós somos os pilares do pensamento crítico de 2022. E a gente é só massa de manobra. Eu não digo para acreditar no meu canal, no Pedro Doria, que eu acho fantástico, mas procure se informar em várias fontes de informação e procurem ler. A história não está aí simplesmente para que caia numa prova de segundo grau ou numa prova de vestibular. Né? Me assusta muito
essa característica das pessoas de desconfiar de instituição, desconfiar das pessoas, desconfiar da ciência, desconfiar de coisas que estão aí para nos defender, né? E a gente virou um grande balaio de gato. Às vezes a minha demora em postar vídeo aqui é por causa disso. Será que vale a pena falar? Né? Ou será que as pessoas elas só estão interessadas em corroborar seu ponto de vista? Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui. Eu tenho meu vínculo com o Yahoo, mas o Yahoo não me prende. E eles nunca editaram um texto ou um vídeo meu. Eu sempre pude falar o que eu pensava no Yahoo, sempre posso. Então eu não tenho apego de pensamento com ninguém. O Pedro Doria é um cara fantástico, que está aí colocando soluções críticas na mesa. Então procurem o Doria, olhem os vídeos dele que são verdadeiras aulas. Pô, eu tenho peninha, sabe? É só pesquisar, é só procurar um pouco. Agora, se tu realmente acredita que tudo que pensa diferente de ti é o problema, minha gente, o Brasil vai afundar. E eu vou terminar esse vídeo aqui falando de coronelismo, inchada e voto, Vitor Nunes Leal. Eu espero que domingo a gente consiga dar para o Brasil os próximos 4 anos com previsibilidade, estabilidade, tranquilidade. Que independente de quem assuma, perceba que é isso que o país precisa. Que não haja corrupção, que a gente não precise lembrar de novo o que é praticamente quebrar uma Petrobras, e que palavras como fascista, genocida, ladrão não façam mais parte do vocabulário do dia a dia. Uma boa eleição para vocês. Eu ainda publico um texto no Yahoo amanhã e domingo eu tô das 6, 7 horas até o resultado das eleições na Band News. A quem eu agradeço, também agradeço a todos os amigos da mídia que sempre me ouviram e nunca me cercearam. Eu tive esse privilégio de, durante essa campanha eleitoral, poder falar o que eu via nos livros de ciência política e o que eu aprendi com 20 anos de política na prática. Até a próxima, boa eleição.